Podem se sentar, meus amados irmãos. Eu quero apresentar uma pessoa que tem se tornado uma amiga, e de amiga se tornou uma referência, uma pessoa que eu admiro bastante. Eu estava conversando com a minha esposa esses dias sobre ela, e não é pelo conhecimento, não é porque ela consegue conciliar. Aliás, esposa de pastor é uma coisa assim absurda, né? Começando pela minha mãe, minha esposa, vocês. Mas é porque quando a gente ganha acesso ao coração de uma pessoa, a gente pode ver o que realmente tem lá dentro. E às vezes a reação é: uau, uau, né? Louvo a Deus pelo que Ele tem feito em tua vida, na vida do teu esposo. Eu louvo a Deus por tua vida, mas eu louvo ainda mais porque sei que ainda o Senhor não terminou. Então esse preço que você está pagando nesses dias se chama investimento, e quem investe sabe que vai ter retorno, porque ninguém investe na obra do Senhor em vão. Ninguém. A gente falha, mas o Senhor permanece fiel para sempre. Eu louvo a Deus por tua vida. Me permita o privilégio de orar por você. Senhor Deus Todo-Poderoso, use mais uma vez a vida deste instrumento em tuas mãos. Use, ó Mestre, sem as tuas mãos, as nossas vidas são como ferramentas mortas, inúteis. É apenas potencial desperdiçado sobre uma mesa. Mas nas mãos do Mestre, obras maravilhosas acontecem. Senhor, usa a tua filha como instrumento esta manhã para nos confrontar, para nos redarguir, para nos ensinar e para nos instruir em toda a justiça, por meio da tua santa palavra, em Cristo Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Graça e paz, shalom. Queridos, eu acho que eu não tenho muita coisa para ensinar vocês já sabem muita coisa. Mas como eu sou de escrever, e falar para amigos é diferente de falar para discípulos, ovelhas. É muito difícil falar para amigos, porque a gente tem que ter aquela sabedoria. Mas que hoje seja uma manhã de grande vitória. E eu sei que o Senhor faz o fim no começo. Foi muito lindo agora o que nós vivenciamos, de orar um pelos outros. E como isso faz falta nas nossas vidas. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do Evangelho de João, capítulo 17. Capítulo 17. Primeiro o versículo 11, depois do 15 ao 26. O Senhor Jesus, Ele já tinha feito a Santa Ceia com seus 12, já tinha liberado as suas instruções para os seus 12. Jesus já tinha dito que ia voltar para o Pai. Jesus estava no Getsêmani. Ele já tinha feito aquela oração do Pai: afasta de mim este cálice, mas eu vou fazer a sua vontade. Eu vou pagar o preço pela redenção do mundo. Então, consequentemente, eu sei que o Japão já foi comprado. O Japão é do Senhor Jesus, por direito de criação, por direito de redenção. E aí, no final, na reta final, nos últimos momentos, antes que aqueles soldados chegassem, antes que o traidor Judas chegasse, Jesus tirou um tempo para orar pelos seus discípulos. E esta oração, ele começa dizendo, olhando para o céu e dizendo: Abba, Pai, agora, Senhor, chegou o momento de o Senhor ser glorificado
e eu ser glorificado em ti. Mas eu quero, Senhor, colocar nas tuas mãos homens que me destes, homens que o Senhor escolheu, porque não foi eu que escolhi, porque ninguém vem ao Pai sem que o Senhor traga, e eles o Senhor me deu. E Senhor, eu quero orar por eles. E ele faz o versículo, vamos começar no versículo 11. Ele diz assim: eu já não estou no mundo, mas eles estão no mundo. Eu vou para ti, Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Versículo 15 em diante. Não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal. Eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Assim como tu me enviaste para resgatar o Japão, também eu os enviei ao Japão. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia, para que o Japão creia, que tu me enviaste, e eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles como me tem amado. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu. Pai justo, o Japão não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviastes a mim. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e o farei conhecer mais, porque o amor com que me tens amado esteja neles, e eu esteja neles. Amém. Que texto fantástico. Queridos, quando Deus orou pelos seus 12, pelos seus discípulos, quando Jesus orou por eles, Jesus conhecia quem eles eram. Jesus sabia cada um, cada personalidade, cada temperamento, cada caráter. Jesus, ele é o maior conhecedor da mente humana, da alma humana, do caráter humano, da personalidade humana. E ele se fez carne e habitou entre nós. Ele sendo Deus, ele habitou entre nós. Então, Jesus, ele sabia que o maior desafio do ser humano é ser um. É o maior desafio do ser humano. Deus disse: o homem deixe pai e mãe, se unirá à sua mulher e eles sejam um. Gente, até hoje é uma luta. É uma luta. É uma luta, porque essa unidade é algo difícil. E na oração de Jesus, Jesus disse que eles sejam um como eu e o Pai são um.
Queridos, eu me pego em alguns detalhes. Sabe por quê? Jesus, ele mostrou para o Pai um modelo de unidade que não havia na terra. Ele poderia ter dito: Pai, que eles sejam um, como William e Jansen é um, como o pastor Claudemir e o Mário são um, mas não tinha um modelo humano que Jesus pudesse referendar. O único modelo humano, ele disse: Pai, que eles sejam um, como eu e o Senhor são um, porque a maior dificuldade é ser um. A maior dificuldade é a gente olhar para o outro e a gente ver que as diferenças são maiores do que a possibilidade da gente dizer: somos um com aquela pessoa. Às vezes a gente está casado com uma pessoa, eu já estou passando dos 25, e às vezes eu olho e falo: meu Deus, como vai ser um? É muito complicado. É muito complicado. E quando eu olho para as pessoas ao meu redor, é mais difícil ainda. Por muitos anos eu fui taxada como uma pessoa com dificuldades de relacionamento. Não é verdade. Eu sou uma pessoa muito fácil de me relacionar. O problema é que eu sou muito seletiva. E aí, a minha dificuldade de fazer liga com as pessoas é que, se não está no meu padrão, se não está no meu jeito, se não está da minha forma que eu penso, não dá. E aí, queridos, a gente vai vendo que a forma como Jesus falou, Pai, que eles sejam um, Jesus usou o português corretíssimo. Ele usou o verbo no modo subjuntivo. O modo subjuntivo do verbo, ele expressa não uma certeza, mas uma possibilidade. Que eles sejam, que eles sejam, que eles sejam. Não uma certeza, Pai, que eles serão um. Não, que eles sejam. Esse verbo no subjuntivo é uma possibilidade de ser. Pai, que eles vençam todos os dias para que eles possam ser um. Olha que tremendo isso. E nós bem sabemos que se Jesus orou por algo, é porque não era uma realidade. Dentro daquele discipulado de Jesus, dentro daquela unidade dos 12, havia muita treta. E eu quero dizer algo para vocês. Quem aqui é é pai de filho único? Levante a mão. Glória a Deus. Você não precisa lutar por unidade dentro da tua casa. Quem é pai de 2? Todo mundo que tem mais de um filho precisa, dentro de um lar, para que eles sejam unidos e os irmãos gostem um do outro, costurar sempre essa unidade. É a mãe ou o pai que está sempre apaziguando, é a mãe e o pai que está conversando, é a mãe e o pai que está costurando essa unidade. Verdade ou mentira? Verdade, irmãos, porque unidade é coisa difícil, é complicada. E o mais incrível, que na Bíblia há 2 modelos de unidade: a unidade composta e a unidade absoluta. A unidade composta, no hebraico, é chamada Ehad. A unidade absoluta é Yahid. Só que eu vou dar um exemplo de Ehad, que é a unidade composta. O cacho de uva. É um cacho, mas tem vários gomos, amém? Eu vou dar um exemplo dentro dos vegetais de unidade absoluta. Jabuticaba. A jabuticaba está ligada ao tronco? Ela está ligada aos ramos? Tá, mas é uma só. Por quê? Porque ela se nega a ser Ehad. Ela gosta de ser Yahid. E nós, queridos, somos assim. Deus para mim, Jesus para mim, a minha igreja, o meu modo de ser, o meu modo de pensar e o resto que se vive. Esse evangelho egoísta que nós temos vivido, por quê? Porque é desafiador. Fala assim, é desafiador. É desafiador. A nossa natureza caída, tendenciosa a ser essa unidade absoluta.
Nós cremos que somos filhos de Deus. Verdade ou mentira? Mas todos nós queremos ser filho único. Pai, como se Ele fosse só meu. Essa unidade de filho único. Nós temos um único Pai, mas cada um pensa que é o filho único. Lembra da briga de Esaú e Jacó? Os dois queriam ser filhos únicos. A briga de Ismael e Isaac, todos tinham um pai, mas eles queriam ser filhos únicos. Israel até hoje briga para dizer quem é o filho de Abraão. Até hoje, lá vive a guerra A gente foi na Jordânia e o guia nosso disse dentro do nosso ônibus, dentro da nossa cara, que é Ismael, que é o filho. E a gente arrumou uma briga com ele, porque para nós é Isaac. E dentro desse nosso contexto, nós temos um único pai, mas nós queremos ser sempre o filho único, o preferido, e batemos nessa tecla. Mas a Bíblia diz em Deuteronômio 6,4, que é um do texto que eu mais gosto, que é o Shema Israel. Ouve Israel, e Yahvé nosso Deus é um. Shema Israel, e Yahvé Eloheinu, Shema Echad. Temos um único Deus, um único Redentor, e vamos para o único céu. Temos um único Deus, temos um único Redentor, e vamos para o único céu. E como que vai ser essa divisão de unidade? Aqui a igreja chama-se unidade em Cristo. Mas a gente vê, pastor, eu quero ver se esse modelo funciona, porque senão a gente vai mudar o nosso nome lá também. Unidade sola, porque é difícil manter a unidade. Brigam por causa das cadeiras, brigam por causa do chão, brigam por causa de tudo. Por quê? Porque eles gostam dessa unidade e nós somos um, mas eu sou o filho preferido. Eu sou o filho único. E aí, queridos, esses dias atrás eu estava pensando em algumas pessoas que fizeram algumas coisas erradas. Pessoas que tomaram destinos errados e que se deram mal. E eu analisando essas pessoas e falando, e ali tipo assim dentro de mim, fazendo uma análise dessas pessoas, Deus mandou eu abrir a Bíblia. Falou: pegue a Bíblia e o caderno, que eu vou te ensinar algumas coisas, para que você ensine outras pessoas. E Deus mandou eu abrir a Bíblia no livro de Jó, capítulo 42, versículo 10. Abram lá. Jó 42, capítulo 10. Jó, capítulo 42, versículo 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó tudo quanto em dobro, tudo quanto antes possuía. Eu corri, peguei o caderno e comecei a anotar o que Deus estava me ministrando. E a primeira coisa que Deus me ministrou, que Ele é um Deus fiel. Tudo que Ele faz é em concordância com a palavra dEle. E eu quero afirmar uma coisa para vocês, que quando eu li na palavra que Deus mudou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos, eu comecei a analisar que quando eu vejo pessoas que estão em dificuldade, ou pessoas que estão passando por coisas que elas tomaram decisões contrárias, que os meus olhos de julgamento deveriam se reverter em oração. Que os meus pensamentos e as minhas estruturas condenatórias tinham que se tornar em objeto de oração.
Porque eu olhava o problema dos outros, mas eu estava esquecendo de olhar que na minha vida também há cativeiros, que na minha vida também há desertos, que na minha vida também há áreas que ainda precisam ser tratadas. E aí eu pensei, Jó orar pelos seus amigos, esses amigos devem ser top das galáxias. Mas eu sei da história, e eu bem sei que não é bem assim. Os amigos de Jó não é essa Coca-Cola toda não, gente. Os amigos de Jó é Fanta. Não é essa belezura toda. Não é essa coisa toda. Quem não entende a Coca-Cola, mas não é um Brastemp. Esses dias a irmã me deu um negócio e ela falou assim, apóstola, e aí, o que você achou? Ah, irmã, não é uma Brastemp, mas vamos que vamos, né? É uma linguagem das mulheres, né? Que é o sonho de consumo de uns anos atrás, era uma Brastemp. Ter Brastemp era top das galáxias. Então a gente vai vendo que os amigos de Jó, eles não eram essas pessoas tão maravilhosas. E aí, eu fui analisando esse cenário da vida de Jó. E eu comecei a ler que o principal alvo da nossa vida mudar é eu orar por pessoas que até os meus olhos não são tão dignas. Sabe, gente, é desafiador. A gente gosta de orar por aqueles que são bons, por aqueles que podem nos dar retorno em alguma coisa, porque nós somos humanos. Nós gostamos de nos relacionar com aquele interesse já dentro do pacote. Mas você orar por pessoas que falam mal de você, que te julga, que não sabe da tua história. Queridos, nós pastores, nós sabemos que a gente ora por pessoas, a gente está com dor e está orando pela cura do outro. A gente está sem dinheiro nenhum, orando pela prosperidade do outro. A gente está com a nossa família, a nossa casa, sim, que só Jesus na nossa causa, e a gente está orando pela família dos outros. Ninguém sabe o que a gente passa. Ninguém sabe qual é a nossa vida no real. E eu estou falando isso para vocês, que vocês são amigos. Porque é muito fácil eu pensar do irmão fulano, quando tudo lhe vai mal. Porque foi isso que os amigos de Jó fez. Jó tinha tudo. Tinha uma família modelo. 10 filhos que eram unidos. Os filhos iam na casa dos outros festejarem. Eles tinham uma família modelo. Ele tinha uma vida financeira modelo. Ele era um administrador modelo. Ele era um homem top das galáxias. E aqueles amigos o admirava Jó. Por quê? Jó era o pastor do momento. Jó era o pastor da mega igreja. Ele tinha uma família perfeita, uma vida perfeita, dinheiro, fama, tudo Jó tinha. Mas aí, no dia que ele perdeu tudo, chegou os 3 amigos e começaram a questionar por que Jó estava naquele estado. Eles não sabiam do pano de fundo que houve uma conversa entre Deus e Satanás. Eles não sabiam que aquilo ali era Deus mostrando para o próprio diabo que é possível ter gente fiel na terra. É possível ter gente que ama a Deus, mesmo com problemas. É possível ter pessoas que permaneçam firmes, mesmo que tudo nos for tirado. O próprio Deus queria dar um ensinamento para o cão, dizendo: é possível eu ter pastor íntegro, é possível eu ter pastor amigo, é possível ter pastores que se amam, é possível. Os 3 amigos não sabiam dessa conversa. Eles viram o resultado da conversa.
E aí, queridos, que entra o nosso perigo. Sabe por quê, pastor Mário? Quando uma igreja está passando, como muitas passaram na época do Covid, metade da igreja, todo mundo com Covid, bem na nossa mente humana, no nosso espírito humano, nessa nossa carne caída, o que será que o pastor Chiquinho fez para estar tendo essa decadência lá? A gente já pensa que o pastor está em pecado. A gente já pensa que o pastor, o que ele fez? Porque a metade da igreja está com Covid. Quando alguém, a filha de um pastor cai, o filho de um pastor cai, o que falam de nós, queridos? Eu passei por isso. Eu passei por isso. Eu ficava imaginando o que a sociedade está falando de nós. Quem está orando por nós? Ou quem está só falando? Qual foi o pecado da Márcia e do William? Confesse aí, porque alguma coisa vocês fizeram para chegar nesse ponto. Quando um pastor está passando por problema na família, problema no casamento, o que a gente fala a esse respeito? O que a gente diz nos bastidores? A gente julga? A gente fala que é pecado? Que ele foi desonesto? Que ele roubou? Ou a gente pensa, Deus está nisso, e o mal que tentaram fazer se reverteu em bênção? Os amigos de Jó até começaram bem, chegaram lá na casa de Jó, vocês sabem da história, né, gente? Ficaram 7 dias calados, deveria ter ficado o tempo todo. Ficaram 7 dias calados, perplexos com a situação que o coitado do Jó estava. Gente, Jó não estava só triste porque perdeu os 10 filhos. Jó não estava só chateado porque perdeu todos os bens. Jó estava leproso. Jó estava num estado deplorável. A Bíblia diz que das suas cacas, lá das suas perebas, saía pus, que ele tinha mau hálito, que ele fedia. Jó estava a carniça humana. E aqueles amigos que viram Jó bem vestido, andando de carro zero, aqueles amigos que viram Jó com uma casa belíssima, eles estavam perplexos de ver o amigo Jó destruído. E aí vem uma outra realidade. Uma das principais fontes de prosperidade é nos doar a outros. É nos doar a outros. Queridos, 90% das pessoas que estão aqui, eu não conheço as suas histórias, mas eu posso imaginar aqui o potencial que você tem, aquilo que você poderia fazer de extraordinário. Mas o que você faz doando a tua vida, a tua juventude, os melhores anos da tua vida a pessoas, vai ter um peso de glória. Vai ter um peso de glória. Sabe por quê, queridos? Quando Jesus orou por unidade, ele pensou numa possibilidade. Ele pensou numa possibilidade de que nós fôssemos como o Pai e Ele eram. E, queridos, a nossa vontade é que nós sejamos unidos. A nossa vontade. Mas a gente sabe que o mal que eu quero fazer, isso eu faço. E o bem que eu quero fazer, isso eu não faço. Então, nós podemos mudar a história do Japão. Nós podemos mudar a história desta nação. Nós podemos mudar quando nós decidirmos que, independente do que vão falar, independente do que vão dizer, se for preciso, pastor Mário, eu ter 1 minuto da unidade composta contigo, eu farei. Se for preciso eu andar 3, 4 horas de carro na Tomei ou em qualquer coçoco, eu irei para ter pelo menos um momento de unidade composta.
O problema é que eu falo, muitos falam, fica em casa, não vem, não aparece, não, porque eu gosto do que meu pastor ensina. Presença fala mais do que palavras. Não adianta eu dizer que te amo, dizer que eu gosto de você, mas na hora eu não vou. Se a pessoa diz que me ama, gosta de mim, ela aparece. Ela aparece. Porque isso é unidade. Porque tem gente que quer ser jabuticaba. Se eu estou ligado no tronco, porque Jesus é a videira verdadeira, e ele não disse eu sou a jabuticabeira verdadeira. Ele podia ter dito: eu sou a jabuticabeira verdadeira, vocês são os ramos, o meu pai é o agricultor, e cada um fica coladinho lá. É bonitinho de ver, não é, gente? Já um pé de jabuticabeira carregado, é bonitinho de ver, mas não é isso que Jesus falou. Eu sou a videira, vocês são os cachos. Tem uva grande, tem bolinha grande, tem bolinha pequena, tem as roxas, tem as pretas, tem de toda cor, tem as caras, tem as baratas, mas o que eu quero é que vocês permaneçam unidos. Permaneçam unidos. A que preço for, a que preço for. Porque, queridos, aqueles amigos de Jó, Deus foi muito bom de falar que eles eram bonzinhos, que eles eram amigos. Deus foi maravilhoso. Até um ponto que Deus deu um basta naquele converseiro. Porque que o negócio de desandar, pastora Sueli, é a gente sentar para conversar. E um falou, e Bildade falou, e Zofar falou, e o outro falou, e Jó se defendeu. E, gente, que canseira aquilo. É um dos livros que a gente fala assim, meu Deus. E Jó ainda tinha uma mulher. E que nós mulheres também temos um marido. Não pensa só que Jó tinha uma mulher, não, gente. Que era louco. Nós também temos um doido de vez em quando na nossa vida. Eu posso dizer que Jó tinha a sua, mas a gente também tem os nossos também, que de vez em quando age como louco. Fala umas coisas para nós que só Jesus. E vocês acreditam? Sai mesmo! Gente, e vocês acreditam que o mais fantástico na história de Jó é que Deus permitiu que o diabo tocasse em tudo, menos na aliança? Não é verdade? Devia ter dado uma viuvez para um ou para outro, e não fez. E essa mulher que foi chamada de louca, depois ela deu 10 filhos para Jó. Era amor para mais de metros. Aí eu pego para mim, porque quando eu faço análise da Bíblia, que tem certos momentos que a gente perde as estribeiras mesmo. A gente fala umas coisas que não devia falar, mas depois a gente faz 10 filhos com o cara. É fantástico isso, não é não, gente? Porque a aliança é inquebrável. Deus nunca vai tocar naquilo que Ele estabeleceu. A mulher de Jó era tão parte de Jó, que quando Deus falou para Satanás, você pode tocar na saúde dele, mas você não vai tocar na vida dele. Ela estava incluída. Ela estava incluída. Porque, gente, a mulher foi boa, viu? Aquela mulher. Porque pensa numa mulher surtada, uma mulher que enterra 10 filhos num dia só. Eu fico pensando numa situação dessa. Os dois velando 10 caixões, indo para o cemitério com 10 caixões. Essa mulher voltando com um homem leproso, fedido. E ela não poder nem dar uma surtadinha também, gente. Aí ela olha para Jó e falou assim: ô meu filho, a coisa já está ruim, tudo já pipocou, só ficou nós dois. Não é melhor você já dar um cabo logo? E você age como uma louca. E ela estava assim, gente. Porque um pai que perde filho fica louco. Os filhos da gente dão trabalho pra caramba. E filho crescido, trabalho crescido também.
Porque os meninos é pequeno, é uma belezura. Quando cresce, sangue de Jesus. Mas a gente não quer perder eles. Eles dão trabalho para nós. Eles fazem a gente chorar lágrimas de sangue. Mas a gente não quer perder eles. A gente quer que Jesus salve eles. Que Jesus mude eles. Que Jesus transforme eles. Mas a gente não quer passar por uma dor dessa. Quando eu vejo um pai enterrando um filho, eu me compadeço. É uma coisa que me quebra. Porque já foi comprovado pela neurociência que quando um pai perde filhos, ele perde bilhões e bilhões de neurônios. Ele não raciocina, eles não pensam. Imagine perder 10. Aquela mulher foi uma corajosa e depois ela fez 10 filhos com Jó. Gente, o negócio foi bom. E aí, gente, algo tem que explodir dentro de nós. Que o que nós fizemos aqui, de orar um pelos outros, é como uma flecha que eu lanço, mas que o alvo sou eu mesmo. E à medida em que eu me disponho a orar por pessoas que às vezes não faz parte do meu rol de amigos, não são pessoas que eu tenho afinidade, mas são pessoas que eu tenho o prazer de falar: Senhor, eu preciso mudar algo em mim. Então eu vou começar a orar por pessoas que às vezes até os meus olhos não são tão dignas assim. Um dia eu fiquei pensando, por que orar pelo nosso presidente, o Bolsonaro? O cara, ele é bom, gente. Deus colocou ele lá. Mas ele calado, ele é um poeta. Vocês sabem, né, gente? Vocês sabem do que eu estou falando. Ele é bruto, ele é tudo que eu não gosto num homem. E eu não sei o que é loucura que Deus fez na minha vida. Tudo que eu não gosto num homem é brutalidade. Algumas pessoas estão... Ainda bem que eu estou falando para amigos. Ainda bem que eu estou falando para amigos. Eu não gosto de brutalidade. E aí eu olho para o nosso presidente. Aí eu olho para o nosso presidente, eu falo: sangue de Jesus tem poder. Não, vocês me entendem, né, gente? Que eu olho para ele, eu falo: meu Deus, meu Deus. Às vezes eu ouço os discursos dele, eu falo assim: meu Deus, que não ficou calado. Para que falar isso? Para que manifestar isso? Mas Deus colocou no meu coração que independente se ele merece ou não, se ele é digno ou não, Deus o colocou lá. E eu orarei por ele para que ele cumpra o seu mandato com integridade. E aí, queridos, essa é uma máxima de eu poder entender que Deus não muda, não é a pessoa, Deus vai mudar é a mim. Quando eu olho alguém com problema e eu oro por ela, Deus ministra a mim. Quando eu oro por uma pessoa que até a gente não quer essa unidade com essa pessoa, eu mudo o meu cativeiro. E eu tenho tido experiências profundas de Deus me transformar, porque eu tenho me disposto a orar. Eu não digo para vocês, quem me conhece sabe, o Japão é o meu Manassés e o meu Efraim. O Japão, para mim, não foi a nação que eu vim de braços abertos e peito aberto. Mas eu decidi, como José, que eu serei uma com esta nação. Porque o Senhor me fez esquecer de toda dor. E o Senhor me fez prosperar na terra da minha aflição. Se o Japão para mim é motivo de aflição, eu orarei todos os dias para que ele se renda. Porque às vezes eu olho para mim e eu penso assim: puxa, eu poderia estar fazendo tantas coisas maiores no Brasil. Eu deixei minha família, eu deixei minha casa, eu deixei tudo.
E eu já tive muitos momentos de depressão, de angústia, por renunciar. Ninguém sabe o que você já renunciou. Ninguém sabe o que você já abriu mão. Ninguém sabe do seu problema. Ninguém sabe da sua dor. Então, vamos parar de julgar os outros e vamos orar pelos outros. Às vezes as pessoas só têm dedos para apontamento, mas ore, porque quando você orar, é você que vai mudar. É você que vai se transformar. É você que vai ter o privilégio. E o mais interessante é de nós sermos referências de Deus na terra. Jó foi referência de Deus na terra. Imagine, pastor Claudemir, o senhor que vê tudo, mais do que nós. Que a gente vê nesse plano físico. Ele vê o que a gente não vê. Imagine, pastor Claudemir, nós estando numa igreja, numa mega igreja, está tendo uma grande convenção. Tem pastor de igreja grande, pastor rico, pastor famoso, pastor cantor e um leproso lá na última fila. E aí falam assim: levantem todos e venham receber a oração. Quem quer ter uma mega igreja, vai no pastor do avivamento. Quem precisa de uma cura, vai naquele que já ressuscitou 10. Quem é aquele que quer ser rico, vai no pastor milionário. E quem é que vai receber a oração? Do mendigo. Eu fico pensando, se nós estivéssemos vendo de fora, aqueles 3 recebendo a oração de Jó. É doideira. Os 3, bonito, bem vestido, bem apessoado, arrumado, gordinho, forte, recebendo oração de um fraquinho, de um leproso, de um mendigo, de um fedido. Sabe, queridos, nós viemos de uma escola ministerial, que a gente só quer valorizar quem tem mais. A gente só quer valorizar quem tem mais. A gente só quer valorizar aqueles que podem nos dar retorno em alguma coisa. Eu fico pensando em Jó orando por aqueles caras. Foi um escândalo. Porque sempre as pessoas pensam que o maior abençoa o menor. Mas o que Deus fez na vida de Jó foi algo tão atípico que a gente até pensa se existiu ou não. Há algumas linhas, não vou olhar para o Gamaliel agora não. Há algumas linhas que diz que o livro de Jó é uma lenda. Não existiu. Porque é surreal. É surreal o que está ali. Porque a Bíblia diz que o maior abençoa o menor. Mas ali o menor estava orando por aqueles que se achavam melhores. Não é doideira isso? Nós temos que repensar. Porque às vezes, e dentro desse nosso contexto de rã, vai vir todo tipo de pastor. Eu já vejo. E nós vamos ter que ter esse entendimento de que o menor tem o mesmo valor que o maior. E quem se acha maior vai precisar receber a oração do menor. Quem se acha grande vai precisar se dobrar àquele que é menor. Sabe por quê? Porque nós não sabemos de tudo, nós não temos tudo, nós não podemos tudo. Isso é verdade, queridos. Porque dentro da nossa escola, eu vim de uma família que a minha mãe me ensinou: ande com quem é melhor que você. A minha mãe tinha uma teoria muito forte a respeito disso. Pare de andar com quem não é menor que vocês. Quer ser melhor? Ande com quem é melhor. E eu cresci nisso. Eu cresci assim. Eu cresci pensando que eu tenho que fazer conexões com pessoas que são melhores do que eu. Mas quando eu vou para a palavra, eu digo: como eu preciso aprender com aqueles que ainda não estão
Como o pastor Claudemir disse, a máxima do pastor: ter paciência com aqueles que não chegaram onde nós estamos. Ter paciência com aqueles que não estão no mesmo nível. Mas a nossa arrogância, a nossa presunção, a nosso pensamento de que a gente precisa estar conectado com quem sabe mais, com quem fala mais bonito, com quem tem uma igreja maior. Não, queridos, nós temos que estar conectado com aqueles que Deus aprova, que é referência de Deus da terra. E Jó, para aqueles amigos, ele era a referência de Deus naquele momento. E aí, aqueles amigos foram embora, perdoados. Mas quem foi restituído foi Jó. Eles foram embora, perdoados pela tanto que falaram, por tanto que disseram, por tanto que julgaram. Mas eles não, a gente não vê a Bíblia dizendo que eles foram restituídos em nada. Mas Jó foi restituído em dobro em tudo. A nossa condição hoje não diz quem nós somos. Às vezes você pode estar aí com um problema seríssimo. Você é tão digno que você pode continuar a fazer aquilo que Deus mandou você fazer. Houve momentos, queridos, que eu olhava para a minha situação, porque a gente passou um tempo com muito choro, com muita dor, problema dentro de casa, uma vergonha. Porque mesmo que eu sei, as pessoas nos amam, as pessoas dizem, não fica envergonhado não, mas a gente tem vergonha, porque a gente tem vergonha. Quando uma coisa ruim acontece, quando você tem que falar para as outras pessoas um problema da tua casa, um problema da tua família, um problema financeiro, um problema de doença, às vezes a gente fica envergonhado. E um dia eu falei para Deus, Senhor, por que o Senhor me escolheu? Por que o Senhor me escolheu? E por que o Senhor, se o Senhor me escolheu, por que o Senhor permitiu que essas coisas acontecessem? E eu senti Deus falando no meu espírito: eu ainda vou trazer pessoas e você vai orar por elas, e elas serão abençoadas por causa da tua oração. Então, queridos, foi essa palavra que não nos parou, não nos limitou. E aí me fortaleceu a vontade de não viver o Iahid, que é essa unidade absoluta. Eu sei, eu consigo, eu dou conta, a minha igreja, o meu Deus, o meu Senhor. Não, é nosso. É nosso. Porque quando nós chegarmos no céu, diante do trono, cada um de nós vai entregar, não é a nossa igreja em Guma, é um Japão para o Senhor Jesus. Não vai ter placa. Ele vai chamar: traga os meus servos que eu enviei para o Japão. Nós vamos todos ser apresentados diante do trono. E ele não vai dizer: Pastor Claudemir, traz agora a tua igreja. Pastor Mário, traz a tua igreja. Pastor Jansi, traz a tua igreja. Traga a minha noiva que estava no Japão. E nós vamos apresentar a noiva para Jesus. Quando eu penso nessa unidade, esta unidade é que me faz pensar que qual é o preço para nós sermos um? Qual é o preço? É 4 horas de tomei? Pagaremos. É um café da manhã? É uma manhã de sábado? Vamos fazer. Sabe por quê? 1 minuto da oração de Jesus atendida vale muito a pena. E nós vamos poder dizer: valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena.
Se nós amamos a palavra, se nós amamos Jesus, se nós cremos, nós pagaremos o preço. Embora que nós vamos ter que vencer essa nossa humanidade, essa nossa carne, esse nosso ser caído, nós vamos ter que vencer todas as nossas limitações, mas valerá a pena. 1 minuto de unidade. 1 minuto. 1 minuto. Ai, mas fulano não vem na minha casa, mas eu oro por você e eu vou lá. Porque quando eu oro por você, pastor Mário, eu vou na sua casa, eu entro na sua família, eu entro na sua causa. Eu não preciso ir na tua casa, eu não preciso ficar ligando toda hora para você, mas eu oro por você. Embora que é necessário esse de conversar, de relacionar, mas eu não preciso de bajulação, eu preciso de pessoas que estão unidas em mim. Como Jesus disse, eu e o Pai somos um. Vamos levantar, queridos. Pai, vamos lá no Vai Valer a Pena, pastor? O senhor é um... Pai, sabemos que somos tão limitados. Temos uma natureza tão complicada e caída. Mas eu sei, Pai, que eu e os meus irmãos temos convicção de chamado, temos convicção de quem Tu és. E sabemos, Pai, que o Japão vai se dobrar a Ti quando nós decidirmos viver a verdade. Eu quero, Pai amado, pedir ao Senhor que nos una com essa unidade composta, onde eu e os meus irmãos, nós somos um. Que nós paguemos o preço de orar um pelos outros, que nós intercedamos, e mesmo, Pai, que a gente não veja muita coisa acontecendo, sabemos que o Senhor está no controle, que o Senhor sabe todas as coisas, que o Senhor sabe todas as necessidades, e que o Senhor, Pai amado, é o autor de tudo, o Senhor é o consumador de tudo. Pai, toma, Senhor, cada um dos meus irmãos, tome suas casas, suas famílias, suas necessidades. Tire de nós, arranque de nós esse julgamento mesquinho que nós temos, de achar que tudo tem que ser o valor da produção. Não, não, na amizade, no relacionamento, na unidade, produção é o que menos importa. Quanto você tem, quanto que você é, se a sua igreja é grande ou pequena, pouco importa. Importa que nós somos um e que nós levaremos um exército para as mãos do Eterno. Importa, Pai, que eu diminua, que o Senhor cresça. Importa, Pai, que teu nome seja exaltado, que eu seja luz em meio às densas trevas de escuridão, e que em tudo que eu faça eu possa dizer: valeu a pena renunciar, valeu a pena viver unidade, valeu a pena amar os meus irmãos, valeu a pena sermos um, valeu a pena, valeu a pena. Eu não sou aquele que vive uma unidade absoluta, eu não sou jabuticaba, eu sou cachos de uva, eu sou daqueles que se unem, daqueles que têm propósito.